Olá, seja bem-vindo ao canal Depende de Nós, um canal que foi criado para trazer informações e reflexões para que você sempre possa perceber por você mesmo que quando o assunto é mudar a sua vida, depende apenas de você. Então, como depende de nós, eu estou trazendo alguns temas que eu tenho abordado nas minhas palestras, nos trabalhos presenciais, para compartilhar com vocês algumas reflexões interessantes e eu desejo que traga para você de alguma forma alguma reflexão, algum insight bacana e que possa agregar para a tua vida. Hoje a gente vai tratar alguns temas, porque nessa palestra a ideia de abrir esse trabalho era ser um pouco mais abrangente no início, e aí pouco a pouco, passo a passo, palestra a palestra, a gente vai aprofundando. A interação também é muito importante, sempre coloque aí os teus comentários, as tuas reflexões, se tiver algum tema que você acha bacana abordar, sempre é bem-vindo. A ideia aqui no YouTube é realmente interagir com você que está aí acompanhando o canal, assistindo os vídeos, as palestras e poder agregar. Eu acredito mesmo que junto nós somos mais fortes. E para começar esse trabalho, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da vida, né, de uma maneira geral. Né? O que seriam esses primeiros passos para a mudança? Eu escolhi alguns pontos e eu quero abordar com vocês. Mas abordar refletindo também que a vida realmente ela é uma jornada, né? A vida ela é uma jornada de muitos caminhos. E é importante quando a gente começa a perceber que a gente, na verdade, o que a gente chama de problemas são oportunidades de crescimento a todo instante. É como se, quando você começa a perceber isso, começa a perceber que muitas vezes a auto-vitimização, a desvalorização que nós causamos para nós mesmos, começa a trazer uma percepção parece que negativa. Mas na verdade, a vida está nos dando oportunidade a todo tempo de aprender. E a gente vai trabalhar muito esse termo jornada da vida como uma metáfora. Uma metáfora para que a gente comece a refletir sobre quais são as decisões que nós temos tomado na nossa vida ultimamente, qual é o caminho que nós temos seguido. E eu gosto sempre de lembrar quando a gente fala da vida numa questão de uma metáfora, de uma jornada, uma história que fala, que talvez você já tenha ouvido, sobre a questão de existir um arco-íris, né, e no final desse arco-íris um pote de ouro. Para nós aqui, o arco-íris, na verdade, é como se fosse a nossa caminhada, o nosso dia a dia. E o que seria esse pote de ouro lá na frente? Né? Muitas pessoas acreditam que esse pote de ouro ele vai estar cheio, que vai estar realmente repleto de ouro. Mas diz a lenda que algumas pessoas conseguiram chegar até lá, e algumas delas correram muito pelo caminho, na verdade, para conseguir chegar até o pote de ouro e chegaram. E elas tiveram uma grande surpresa, o pote estava vazio. Na verdade, haviam poucas moedas apenas. Mas com o tempo, um sábio, uma pessoa que foi caminhando pouco a pouco, aprendendo com as experiências, entendeu que, na verdade, o pote, no final do arco-íris, ele vai estar cheio de ouro, mas esse ouro é uma representação de cada experiência que nós aprendemos durante a nossa vida. Independente da sua crença sobre o que acontece depois da vida, mas durante todo um processo ou um ciclo, a gente acumula tesouros de experiências. Então, na verdade, é exatamente isso que acontece. Você vai acumulando experiências, aprendendo, crescendo, e quando você chega lá no fim, você tem muito ouro para colocar nesse pote. De uma certa forma, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, o segredo está no agora, está nesse momento presente, está exatamente nesse instante que você está ouvindo essa reflexão. Porque os caminhos, eles são nada mais do que metáforas. Metáforas que representam as decisões que você tem tomado na sua vida. Se você está solteiro, se você está casado, se você está no emprego, se você está pensando em sair dele. O que você vai fazer depois que você terminar de assistir esse vídeo. Muitas vezes a gente não reflete, não para perceber que pequenas decisões podem determinar grandes caminhadas. E às vezes a gente tem uma decisão tão simples e não sabe quando que você vai conseguir de repente encontrar as oportunidades. Então, os caminhos realmente eles são metáforas. Vamos parar para refletir que a cada ciclo, a cada movimento que a gente faz, a cada vez que a gente transcende um desafio, a gente ganha uma recompensa da vida. E a primeira recompensa que a vida nos traz quando a gente começa a criar um caminho de prosperidade, de desenvolvimento, é compreender que, na verdade, é caminhando que se faz o caminho. Você precisa realmente
acreditar em si mesmo e acreditar na vida, em Deus, numa energia ou como fizer sentido para você, para que você ouse fazer diferente, para que você saia do campo de tudo aquilo que já é normal e conhecido e vá buscar os seus sonhos, os seus objetivos. Tudo aquilo que você quer está fora da sua zona de conforto. E isso é uma coisa muito real de se pensar. Quer dizer que você vai precisar ter novas ações para novos resultados. E muitas pessoas elas não conseguem alcançar os objetivos pelo medo. Medo de não conseguir, medo de não ser reconhecido, medo de não ter dinheiro suficiente. Mas quando a gente começa a refletir sobre alguns pontos interessantes, a gente percebe que desde que a gente tenha autoconfiança, a gente sempre vai ter o caminho certo, ter a escolha certa, a decisão certa. Então, por isso que a primeira pergunta que eu trago para você refletir é: quais são os caminhos que você tem escolhido? Você pode parar agora e se perguntar de 0 a 10 o quanto você está feliz com a sua vida e com os resultados que você tem. E proporcional a essa resposta, você vai sentir se você tem escolhido os caminhos certos ou não tão favoráveis, vamos dizer assim. Eu não acredito em caminho errado, eu acredito que todos os caminhos levam para o eu. Como dizia Clarice Lispector, se perder também é caminho. Você às vezes precisa ir lá onde você não quer, para daí ter a motivação de começar a buscar o que você quer. Então, com essa reflexão, eu quero te trazer uma outra pergunta. Você sabe receber? Porque acredite, muitas pessoas têm dificuldade de receber. Receber para elas é quase como se fosse um incômodo para outra pessoa. E quando a gente tem dificuldade de receber, isso pode indicar uma questão de dificuldade de merecimento. É quando a gente se culpa demais pelas ações que nós temos praticado e não se sentimos dignos de receber aquilo que nós queremos. Então, a gente começa a perceber que dar e receber são dois lados de uma mesma intenção. Quando você realmente tem algo que você está cheio daquilo e transbordando aquilo, você compartilha com alegria. Muitas vezes eu trago uma reflexão e talvez você me ouça falar ao decorrer das palestras novamente, porque é um exemplo que simplifica muito o entendimento dessa questão. É o seguinte: é um casal de namorados onde um olha para o outro e fala assim, eu te amo. E aí o outro vira e fala assim, obrigado. E aí a pessoa que falou eu te amo fica brava com isso, porque ela falou, mas eu queria, como assim, eu te disse eu te amo, você me disse obrigado? E aí vem a pergunta, qual era a real intenção dessa pessoa? Quando ela declarou que ela ama, ela realmente transbordou algo que tinha dentro dela, que era o sentimento dela? Ou ela inconscientemente descobriu que isso era um gatilho para ouvir aquilo que ela queria? Nós devemos começar a refletir sobre quais são as intenções das ações que nós temos praticado no dia a dia. Porque se você consegue realmente doar o seu melhor, por lei de causa e efeito, o melhor da vida vai voltar para você. E as coisas vão começar a acontecer de uma forma muito espontânea. Então, qual é o primeiro passo? E é você que me diz qual é o primeiro passo. E se de repente essa pergunta ficar um pouco reflexiva, se pergunte, para onde eu quero ir? Porque se você souber para onde você quer ir, você vai saber qual é o primeiro passo. Você quer cuidar melhor da sua saúde? Qual é o primeiro passo? Você quer ter relacionamentos melhores? Qual é o primeiro passo? Você quer ter mais controle emocional? Qual é o primeiro passo? Quando a gente para e respira, todas as respostas já estão dentro de nós. Cabe a nós, realmente, muitas vezes, ficarmos um pouco mais tranquilo, termos mais confiança, para que a nossa mente se acalme de tantos pensamentos que acabam servindo como interferências e a gente possa ouvir as respostas que ecoam dentro de nós o tempo todo. Eu não sei para onde você quer ir e nem sei qual é o seu primeiro passo, mas eu sei que você sabe dessas duas coisas e tem uma coisa que nós juntos sabemos, que independente de qual seja a direção ou passo que você for dar, o importante é você estar feliz. Então você tem um grande norte, que é a sua felicidade. Porque, tudo bem, você ganha 1 milhão. E se você estiver infeliz, isso vai ajudar? Você conquista um novo relacionamento, mas se você estiver infeliz, isso vai ajudar? Então, de uma forma ou de outra, você tem que seguir para onde está a tua felicidade. Mas compreendendo que essa felicidade ela deve vir de dentro e transbordar para o meio externo. Porque se você entra num campo de buscar esta felicidade fora,
A gente começa agora a gerar um sentimento de muita doação, ou na verdade um sentimento de muita carência, aliás. Um sentimento que começa a exigir das pessoas e da vida. E aí a gente se perde um pouco. No início, o que nós mais precisamos é encontrar caminhos seguros. Então toda mudança externa, vale a pena refletir e lembrar que ela começa no interno, ela começa dentro de você. Qualquer conflito que você resolva dentro da sua mente, você vai resolver no mundo físico também. Então, qual é o caminho seguro dentro de si? Aqui vale perguntar o quanto você se conhece, o quanto você acredita em você mesmo. Para pensar agora qual é o maior sonho que você realmente se permite sonhar na sua vida. Qual é o maior objetivo que você acredita que se você começasse desde hoje você poderia conquistar ao longo da sua vida? Qual é o tamanho dele? Qual é a grandeza desse objetivo, dessa meta, dessa busca? Porque você não vai conseguir visualizar aquilo que você não acredita. Então, essa pergunta ela te traz a reflexão e a oportunidade de perceber o quanto você acredita em si mesmo. E para que a gente consiga fortalecer cada vez mais esse campo da crença no eu, nós precisamos buscar e começar a dar um primeiro passo, na direção do autoconhecimento. Porque, como diz a frase do mestre, quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo e me curo. Essa frase ela é muito real porque nós já temos de verdade todos os recursos que nós precisamos dentro de nós. Nós temos um cérebro que é melhor do que qualquer computador no mundo. Mesmo que seja um computador quântico, ele vai precisar de alguém com cérebro para criá-lo. Então, quer dizer que você tem o que é de mais inovador do mundo na sua cabeça. Mas se você não souber como usar, isso acaba não servindo para nada. E aí a gente acaba criando mais problemas do que solução. Se você quer ter sucesso na tua vida, se você quer ter prosperidade, bons relacionamentos, você deve compreender que isso começa por você. Isso começa em você realmente parar e observar o que você tem feito por você mesmo ultimamente. Quanto você conhece o seu sistema de sentimentos, de pensamentos? Porque as coisas não vão acontecer na sua vida sem querer. O sucesso ele não vai vir para você como algo que sem querer aconteceu. Ele tem que ser intencional. E conhecer a si mesmo é fundamental nesse processo. Seja conhecer a si mesmo no nível físico, mental, espiritual, emocional. Como é bom saber que quando a gente sabe que temos todos os recursos dentro de nós, a gratidão talvez seja um primeiro sentimento que a gente começa a emanar. Sabe aquela pergunta que fala assim? Se você acordasse hoje com tudo que você agradeceu ontem, com o que você acordaria? Essa é uma pergunta poderosa quando a gente está no automático, porque em muitas partes da minha vida, quando eu vi essa pergunta, eu me falava assim, nossa, eu não ia acordar com nada. De verdade, eu estava tão preocupado em conquistar tantas coisas, que eu não parava para agradecer tudo aquilo que eu já tinha, a minha saúde, as pessoas que eu amo, o potencial, os recursos para fazer cada vez mais e melhor. Então, como é bom saber que tudo já está dentro de nós. E que a partir do momento que a gente começa a buscar esse conhecimento e a entender como funciona o nosso próprio processo, a gente começa a encontrar as soluções que a gente buscava tanto nas outras pessoas e muitas vezes longe de nós. Talvez você já saiba que 5% apenas do que você é a sua mente consciente. Esse 5%, na verdade, é tudo que você pode entender sobre você mesmo. Porque 95% do que nós somos é inconsciente. Tem uma frase que diz que o inconsciente é o reino das emoções. Ou seja, nós hoje já percebemos que a emoção ela é algo muito forte dentro da nossa experiência de vida. Você pode estar no melhor lugar do mundo, que se você não tiver uma boa emoção naquele dia, não vai adiantar em nada. Então, olhar para suas emoções e entender que se você não parar para entender o fluxo de pensamentos e sentimentos, você muitas vezes vai ser dominado por emoções que vão te deixar cada vez mais reativo, cada vez mais instintivo. E muitas vezes a gente começa a viver num campo de tanto medo, de tanta reação para as coisas, e essas reações começam a desgastar a gente. É quando você se sente cansado, parece que você trabalhou carregando pedra o dia inteiro. Por quê? Porque as emoções elas estão vazando em forma de energia, vamos dizer assim. Você está muito estressado, você está muito ansioso, você está gastando muita energia no pensamento e aquilo está te consumindo de uma forma que você muitas vezes não consegue canalizar e chegar no primeiro ponto que você quer e começar a realmente mirar no teu sucesso e nas tuas metas e objetivos.
E com essas reflexões a gente já começa a recolher algumas recompensas. E uma dessas recompensas que a gente ganha é a questão de autoconhecimento, é a questão de saber que depende de você. É uma recompensa que se manifesta na experiência como a responsabilidade e aceitação. Responsabilidade por saber que tudo o que acontece na sua vida, consciente ou inconscientemente, você trabalhou para que isso esteja acontecendo. E a aceitação de que todo ser humano tem o direito de errar, inclusive você. E quando você erra, em vez de se culpar, agora você aprende com essa experiência e continua se desenvolvendo, mais leve, mais forte e muito mais experiente. E é isso que vai te trazendo a oportunidade de criar caminhos de equilíbrio, de harmonia e de força. Porque quando você está em equilíbrio e harmonia, o seu cérebro está no melhor estado que ele pode estar. Para pensar as ideias que você tem quando você está bem. Por que muitas pessoas têm ideias maravilhosas no chuveiro? Porque é o momento que a pessoa tira para ela refletir e relaxar, na verdade. E aí a mente acaba realmente trazendo as melhores ideias. Você não vai encontrar a solução para os seus problemas na preocupação e na ansiedade. Então, a primeira coisa que você pode fazer para começar a mudar é relaxar. É realmente compreender que tudo vem a seu tempo. Mas esse tempo também tem um domínio seu. Porque quanto mais você se dedicar para você mesmo, mais você vai aprender e vai saber como lidar com isso tudo. Então, como é bom saber, cada vez mais, que depende da gente. Então, o equilíbrio emocional, ele vai ser realmente um passo muito importante. Porque, como está aqui na imagem, realmente o equilíbrio emocional, ele significa o poder em nossas mãos. Para que isso aconteça, você precisa conhecer um pouco como funcionam esses processos. Você precisa saber que o nosso cérebro ele tem 3 linguagens, e eu vou explicar isso para você em um outro momento mais profundamente. Essa daqui não é uma linguagem que eu diria para vocês assim, olha, só existe essa é a mais certa, a mais completa. Não. Essa é uma linguagem que eu fui aprendendo com o tempo e que eu fui percebendo, principalmente quando a gente falava em termos de hipnose. E estou trazendo para vocês aqui uma percepção do que pode ser isso, mais simplificada, para que você possa compreender como funciona. Então é como se nós tivéssemos 3 cérebros. O nosso cérebro racional aqui, o córtex, é a parte pensante. O sistema límbico, que é a parte onde as emoções elas acontecem. E o cerebelo, que é totalmente instintivo. Tá? O cerebelo ele tem uma coisa muito forte nele, porque ou ele está sempre buscando prazer ou ele está sempre fugindo da dor. Ele é um cérebro que é chamado também de cérebro binário. Ou seja, ou ele está realmente muito tranquilo e relaxado, ou ele está extremamente tenso, estressado e com raiva. Tá? Ele não tem um meio termo. Para esse meio termo aqui, a gente tem as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque isso realmente, você pode estar... às vezes você está um pouco desanimado, mas não necessariamente você está num estado de depressão. Não. A gente consegue, vamos dizer assim, graduar com as nossas emoções. E aqui no córtex vem a parte nossa que é pensante. Que é essa parte que está refletindo sobre o que você está ouvindo nesse momento. Ela representa aqueles 5% do que nós somos. O que é importante aqui? Você começar a se perceber e saber que muitas vezes as pessoas elas não buscam o prazer nas ações, elas fogem da dor. Quer um exemplo? Imagina, por exemplo, uma pessoa que ela ama o que ela faz, ela ama o trabalho dela, ela realmente se identifica, ela tem nível de legado, ela está se desenvolvendo. Ela está com foco na busca do prazer. Vamos imaginar como é que seria o dia dessa pessoa de manhã, se arrumando para ir para o trabalho, para fazer aquilo que ela ama fazer. Com certeza os sentimentos que vão determinar o comportamento dela são esses aqui, ó. Ela vai estar mais tranquila, ela vai ter mais tolerância, ela vai estar entusiasmada. A motivação dela é um prazer real. Ela realmente está buscando algo que para ela vai fazer diferença e que realmente ela sabe qual é o propósito dela. Agora imagine para vocês uma pessoa que de repente ela sai para ir trabalhar porque ela tem medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Ela não tem nenhum tipo de prazer no que ela faz, na atividade dela. Ela se sente presa de segunda a sexta, mas ela sabe que se ela sair do trabalho, ela pode passar uma grande necessidade. Então, ela está aqui, ó, na fuga da dor. Eu trouxe 2 termos que para mim fizeram muito sentido, que é na busca do prazer é porque faz por amor. Na fuga da dor é porque faz por medo. E quando é medo, os sentimentos têm uma tendência de vir num nível mais baixo de frequência, vamos dizer assim. Então é importante começar a refletir quais são os sentimentos que estão dominando o teu dia a dia.
Porque se você está mais motivado, se você está mais realmente esperançoso, se você está entusiasmado, uau, continua seguindo, você está no teu caminho. Mas se de repente você está se vendo muito desanimado, então é o momento realmente de refletir e saber o que te traz alegria, o que te traz confiança. Quando a gente começa a perceber esses sentimentos, por essa parte pensante, a gente tem realmente a oportunidade de começar a ressignificar. Porque muitas vezes a pessoa ela se deixa dominar pela emoção e essa emoção começa a influenciar os pensamentos dela. E aí ela fica reativa a si mesma. Então, quando você vê que os seus pensamentos eles estão expressando sentimentos de muita tristeza, de desânimo, de pessimismo, para refletir qual é o sentimento que está por detrás dessas palavras. Porque é como se todo esse processo aqui no inconsciente fizesse uma decodificação e aqui, aliás, uma codificação, e aqui você decodificasse esses sentimentos em ideias, em palavras, em expressões mais verbais do campo cognitivo. Então, por que é importante você refletir sobre isso daqui? Para que você saiba quais são os sentimentos que estão manifestando no teu dia a dia. Perceba as tuas palavras. Aquela frase que diz que a boca fala o que está cheio o coração é muito real. É uma metáfora perfeita disso que nós estamos falando. Vale a pena relembrar aqui que 5% apenas, olha só, a parte pensante aqui, ó, o córtex, ele está no raso. Mas o sistema límbico e o cerebelo eles estão representando aqui o nosso inconsciente. Comece a se perceber, comece a perceber as emoções que você sente. É um erro nos dias de hoje em dia, é um equívoco, aliás, a gente acreditar que quem tem que entender de pensamentos, de sentimentos, é psicólogo, coach, psicanalista. Não, eu digo uma coisa para você tranquilamente. Se você quer ter sucesso na tua vida, você tem que entender como funciona esse processo, porque ele é essencial. Quanto melhor os seus sentimentos, melhor a sua percepção. E ao longo das palestras a gente vai aprofundando essas reflexões para que a gente entenda realmente como isso é forte. Esses 2 slides, esse é o que eu passei, eu acredito que vocês vão ver em vários trabalhos, porque para mim são importantíssimos e vale a pena sempre estar falando sobre eles. Então hoje a gente já entende que nós somos seres emocionais que pensam. E o que é a emoção nesse ponto de vista? A emoção, sabe aquela coisa de você acorda bem, tudo dá certo, você acorda mal, tudo dá errado? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Tudo tem 2 pontos de vista, tudo tem 2 lados. Mas se você tiver com as suas emoções abaladas, se você tiver com a tua autoestima baixa, se você tiver com a tua autoconfiança baixa, se você estiver sentindo muitas mágoas, muito rancor, muito sentimento negativo, esses sentimentos vão começar naturalmente a influenciar você a enxergar mais o lado negro da força, vamos dizer assim. Mas quando a pessoa ela começa a se sentir melhor, ela consegue aproveitar melhor. E essa imagem aqui, ela reflete muito o que acontece no dia a dia de todos nós. Por incrível que pareça, as oportunidades estão ao seu redor. Se você está olhando para a vida hoje e está vendo só dificuldade e limite, para refletir, que a tua autoestima não está boa. O importante não é o que está acontecendo, o importante é o que você faz com o que está acontecendo. Então, se você acredita em você, no seu potencial, nas suas habilidades, você certamente vai saber que por mais adversa que seja a situação ao seu redor, depende de você começar a observar o que você pode aprender e o que você precisa fazer para ressignificar essa situação. Ninguém pode fazer isso por você, só você mesmo. E quando você começa a perceber isso, você começa naturalmente a observar que muitas vezes a carência, a auto-vitimização, elas acabam sendo grandes autossabotadores. Lembre-se sempre, você não é uma vítima da vida. Tudo aquilo que você está passando faz parte do seu processo criativo, faz parte do seu processo de desenvolvimento. E assumir essas responsabilidades vai fazer com que você se fortaleça com cada experiência que hoje parece ser negativa. Lembre-se que através dos nossos sentimentos, a gente toma as nossas decisões. Então, se você não estiver confiante, você não consegue tomar as decisões que você precisa, porque para que você saia da vida que você está, ou para que você melhore ainda mais a sua vida, você vai precisar dar passos mais ousados. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa inconsequente, que você vai se jogar na experiência, não é isso. Isso quer dizer, na verdade, que você vai estar mais confiante e mais preparado. E é exatamente isso que é o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, ou a inteligência emocional, ela significa as nossas emoções a favor dos nossos objetivos. Porque se você olhar para o seu objetivo e tiver uma emoção de entusiasmo, tenha certeza, é só uma questão de tempo para que você consiga alcançar esse objetivo. Como é bom saber que quando a gente começa a perceber mais sobre as nossas emoções, sobre a nossa razão, sobre a nossa mente consciente e inconsciente, a gente vai começar logo a perceber
que quanto mais eu mudo internamente, mais eu percebo no meu meio externo tudo aquilo que sempre esteve lá e eu simplesmente não vi porque estava distraído. E as recompensas que a gente ganha quando a gente começa realmente a trabalhar o campo do autoconhecimento e do equilíbrio emocional é a autoconsciência e a realização interna. Por quê? Porque a partir desse momento você começa a ficar mais equilibrado emocionalmente. Se você está equilibrado emocionalmente, você está mais autoconsciente do que você está fazendo por você mesmo. Isso vai afetar demais os seus relacionamentos. Porque para pensar quantas vezes a gente tem brigas com pessoas, ou conflitos com pessoas que a gente ama, porque a gente teve uma expectativa frustrada. E o que é a frustração, senão uma ilusão do que nós criamos que iria acontecer e que não aconteceu? Quando a gente para de cobrar das pessoas tudo aquilo que nós estamos deixando de fazer por nós mesmos, nós temos mais equilíbrio emocional, mais autorrealização e os nossos relacionamentos começam a ficar cada vez melhores. Porque muita coisa que a gente acha que tem que perdoar, com o tempo você vai perceber que talvez nem exista a necessidade real do perdão. É muito interessante quando as pessoas elas entram nas relações esperando do outro, porque naturalmente é só uma questão de tempo para que elas se sintam magoadas e frustradas. É como se a gente realmente não visse a pessoa como ela é, mas como nós queremos que ela seja. Lembre-se sempre, o melhor relacionamento da sua vida é o de você com você mesmo. Para pensar quando você está sozinho, o quanto você consegue se sentir feliz com a sua própria companhia. Porque se você depende de outra pessoa, então isso vai gerar para você uma codependência. E é como se o outro fosse responsável pela sua felicidade. Imagine o que acontece quando o outro quiser ir embora. Imagine o que acontece se o outro tiver uma ação que não está congruente com aquilo que você acha que seria o melhor. É aí que, se a gente lembrar do slide do cérebro, aciona o nosso gatilho de medo. E a gente muitas vezes agride as pessoas para se defender. Pensa no que você estava sentindo quando você estava com raiva de alguém. Porque se você estava agredindo, você estava se defendendo. Então a questão é, você estava com medo do quê? Porque às vezes a gente não associa medo a essas situações. Mas o medo realmente ele está presente. Quando você está mais autoconfiante, você consegue compreender que todo ser humano tem o direito de errar. Inclusive nós. E quando a gente começa a compreender a nós mesmos, a compreender por que muitas vezes a gente causou alguns erros ou a gente deixou de fazer aquilo que tinha que ser feito, a gente começa a se perdoar. Como diz o Augusto Cury, o segredo do perdão é a compreensão. Então, todas as vezes que a gente compreende o que está por detrás do comportamento que nós temos feito todos os dias e o comportamento do outro, a gente começa a entender que ninguém tem culpa de ser quem é. Que a vida é um processo evolutivo onde a gente às vezes precisa aprender com pessoas que são exemplo do positivo, mas às vezes também precisa aprender com pessoas que são exemplos daquilo que nós não queremos ser. Então, vem umas perguntas que são: quem somos nós, na verdade? Por que nós acreditamos no que nós acreditamos? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por quê? Diz que suas ações seguem suas crenças. Então, se eu te perguntar o que tem por detrás de todas as ações que você faz no seu dia a dia, qual é a crença? Quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a perceber que todos nós tivemos uma programação mental. Muitas vezes as pessoas que começam a buscar conhecimento, elas começam a ampliar o seu mundo, porque realmente elas começam a fazer uma grande mudança na programação mental. Se a programação mental era uma programação de carência, de dependência, de codependência, é como se a gente estivesse querendo receber da vida o tempo todo. Então é como se nós fôssemos vazios. Eu não tenho, eu preciso da vida. Eu preciso do recurso, eu preciso do carinho, eu preciso da atenção, eu preciso do dinheiro. Mas a questão é, será que a real programação mental não é aquela que você sente que tem algo para cocriar e compartilhar? Diz que ser rico não tem a ver com quanto você guarda, mas sim com quanto você doa. E é por isso que nesse momento a gente traz esse termo da programação mental, que é nada mais a forma como você percebe o mundo. São as suas crenças e os seus valores. É o que você acha que é fácil, o que você acha que é difícil, é aquilo que você declara que você é todo dia e declara também que não é. É aquilo que você acredita sobre a vida de uma forma geral. Tudo o que nós acreditamos, ou boa parte disso, vem das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas mais próximas e até mesmo das que não estão tão próximas. A isso, Carl Jung cunhou o termo inconsciente coletivo. Tudo aquilo que as pessoas pensam.
na nossa cabeça. Sabe aquela questão muitas vezes de agradar o outro, ou de... todo mundo acredita que é difícil ganhar dinheiro, então é difícil. Quando a gente começa a observar a nossa programação mental, a gente começa a perceber que é possível mudar. Pessoas que ficam ricos que ficam mais ricos e pobres que ficam mais pobres, não é uma coincidência. Alguma coisa diferente esses dois fazem a todo tempo, porque eles entenderam que quanto mais a programação mental é de abundância e prosperidade, mais você recebe. Quanto mais a programação mental é de carência, de falta, menos você recebe. No livro A Ciência para Ficar Rico, aliás, Os Segredos da Mente Milionária, ele diz que a sua programação mental, ela gera os seus pensamentos, que geram os seus sentimentos, que vão gerar as suas ações e, consequentemente, os seus resultados. Então é interessante refletir sobre isso, porque, olha só, a gente estava falando na questão de autoconhecimento sobre a razão e a emoção, e vocês percebem que ela está em todo lugar. Conforme eu começo a perceber qual é esse fluxo que está acontecendo, eu começo a compreender por que algumas coisas não estão dando certo. Não é porque você não tem capacidade, não é porque você não tem condições, não tem nada a ver com isso, não. Se você souber o que fazer e como fazer, seja onde você estiver na sua vida, em que ponto, em que momento, você vai começar a gerar uma mudança. E isso é uma coisa muito real. Aqui a gente pode ter uma pequena reflexão sobre as fases da nossa vida e a programação mental. Eu quero trazer aqui só uma pequena reflexão sobre uma parte que é sobre a questão da teoria dos setênios, que fala dos 0 a 7 anos, onde você desenvolve a sua percepção do eu, onde nós desenvolvemos essa percepção do eu. Essa fase é uma fase muito importante porque é como se uma boa parte desses 7 anos nós não tivéssemos ainda a mente racional e cognitiva. Nós somos muito mais inconscientes, a criança é muito mais emoção do que razão. Você consegue envolver uma criança numa brincadeira, mas tenta conversar com ela, ela não consegue ficar muito tempo cognitivamente acompanhando seu raciocínio. E nesse ponto da nossa vida era como se nós estivéssemos abertos a receber tudo o que as pessoas ao nosso redor sentiam. Não só o que elas sentiam, mas também, muitas vezes, a má colocação dela em algumas ações. Por exemplo, uma mãe que bate no filho com a intenção de educá-lo. A intenção é positiva, mas a criança ela pode entender aquilo como uma não aceitação do eu. Ela pode começar a se invalidar a partir... porque ela vê isso como uma comunicação muito maior. Ela não tem ainda o discernimento cognitivo para compreender que a mãe está fazendo aquilo com uma intenção positiva. Então, de acordo com as pessoas que nós crescemos nessa primeira fase, muitas das nossas crenças foram implantadas. E muitas vezes a gente esquece que essas crenças que vieram, elas determinaram até onde nós chegamos hoje, mas que nós podemos mudar isso a qualquer momento. Que nós podemos realmente fazer um direcionamento e uma reconfiguração dessas crenças, desde que nós estejamos mais conscientes de nós mesmos e dos nossos objetivos. É difícil às vezes para nós lembrarmos que nós só crescemos na adversidade e que o amor também só nasce das imperfeições. Porque às vezes a gente quer realmente ter relacionamentos, seja com a gente mesmo, seja com o nosso desenvolvimento, tudo super muito bem, mas a primeira configuração que veio da nossa infância, ela não veio dizendo que nós teríamos que construir isso a partir da construção do eu. Se você não é um, como você pode ser dois? Se você não entendeu qual é a programação que você tem sobre relacionamentos, sobre si mesmo, sobre vida, você vai ficar num campo reativo a informações que talvez já nem te sirvam mais. Então é importante parar para refletir a partir desse momento que quanto mais você tem para doar para você mesmo, mais você transborda e mais as coisas acontecem na tua vida também. É um fluxo de dar e receber. Diz a frase que quem tem mais dificuldade para amar é quem mais precisa de amor. E olha que interessante, porque a gente está falando de programação mental, a gente está falando de relacionamentos, mas isso aqui é muito real. Pessoas que tiveram a primeira parte da infância, dos 0 aos 7 anos, com mais dificuldades, sentindo mais falta dos pais, mais carências, ou tiveram vidas muito difíceis, elas têm uma tendência a cobrarem mais amor, a serem pessoas mais ciumentas, mais inseguras, a serem pessoas que realmente acabam deixando com que a carência quase que domine a sua experiência de vida. E é por isso que a gente vê tantos conflitos dentro das relações. A questão é você refletir quanto você tem para doar para aquele que não tem nada para te agregar. Porque esse é você.
Se você olhar o seu relacionamento hoje, seja com seus cônjuges, seja com seus pais, seja com as pessoas que estão no seu trabalho, e pensar o que você tem agregado para esses relacionamentos, né? O que de você mais espontâneo tem sido expresso? Porque a gente começa a se auto-perceber muito. Nós não precisamos de ninguém para criar quem nós somos, mas sem as pessoas, aquilo que nós somos não se valida. Ou seja, você se cria por você mesmo, mas você se valida na interação com o outro. E aí é que vem aquela frase: a verdadeira riqueza está em nossas atitudes. Afinal, o amor é o que o amor faz. Relacionamentos, de uma certa forma, servem para que a gente possa ter uma experiência de quem nós realmente somos. De quanto nós gostamos de estar com as pessoas para agregar, ou nós sentimos que dependemos das pessoas para viver. Existe uma diferença muito significativa. Porque quando você tem um propósito na tua vida, você tem um propósito para a tua relação, você sabe realmente reconhecer quem está do teu lado, e as coisas dão cada vez melhor, cada vez mais certo. E a gente, quando começa a entender o caminho dos relacionamentos, também começa a ganhar uma recompensa maravilhosa. E essa recompensa é realmente a questão do amor próprio e da compreensão. Porque se você não amar a você mesmo, você não pode dar para o outro aquilo que você não tem. A melhor forma de você ter boas relações é estando bem com você mesmo. É sabendo que as pessoas vêm agregar e não completar, na verdade. Não te falta nada, você já é um ser íntegro. Compartilhar a sua integridade com outra integridade é o maior poder que um ser humano tem. Porque não tem expectativa, não tem frustração, não tem nada que você sinta que a outra pessoa não tenha, que você também já não tem. E aí entra um campo interessante quando a gente fala sobre tudo isso, porque a gente falou sobre autoconhecimento, falou sobre equilíbrio emocional, sobre relacionamentos, e aí entra a questão da nossa carreira, desenvolvimento de carreira. Grande parte das empresas já sabem hoje que elas contratam as pessoas pelas habilidades técnicas e demitem por um comportamento. Bom, se tem problema de comportamento, obviamente tem problema de relacionamento. Então tudo começa a se conectar aqui. Tem uma frase que diz assim: a câmera retrata por fora, mas o trabalho retrata por dentro. Essa frase é muito profunda, porque muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo no trabalho tudo aquilo que elas diziam ou dizem que não fariam para a própria vida. A ingratidão, muitas vezes o desânimo, a falta de estar ali fazendo aquilo. É interessante a gente refletir que não existe nenhum trabalho no mundo que não seja um ser humano fazendo algo para outro ser humano. E quando a gente começa a perceber que o trabalho ele nos traz muito mais a importância de fazer uma atividade, mas de agregar valor aos nossos serviços, a gente começa a perceber que, seja onde você esteja nesse momento da sua vida, no trabalho dos seus sonhos ou em algum lugar que ainda não é aonde você quer chegar, dar o seu melhor no trabalho é mostrar o quanto íntegro você é com você mesmo. O quanto você agradece pela oportunidade de saber que você tem um local onde você adquire recursos que vão te possibilitar a crescer cada vez mais. E observar isso é muito importante, porque se muitas vezes você não sente a sua gratidão sendo expressada num trabalho com excelência, então você pode estar ingrato com a vida. E esse é um sentimento que exige muita atenção, porque ele é como se gerasse uma sensação de falta muito grande. Então, quem é você mesmo no trabalho? Quanta excelência você faz o que você faz? Quanto você realmente coloca o seu melhor ali, agrega o seu valor aos produtos que você entrega ou ao serviço que você faz? É no trabalho que se encontram as oportunidades. Porque no trabalho você começa a perceber que não tem tanto a ver com o dinheiro que você ganha. As pessoas que mais são frustradas no trabalho são aquelas que só vão para receber o salário no fim do mês. É por isso que eu e você somos mal atendidos em tantos lugares. Então, espera um pouco. Se de repente a questão de agregar serviços ela depende de você, então quer dizer que se você tiver um diferencial no teu atendimento, se você tratar as pessoas de uma forma melhor, com certeza isso vai valorizar muito o seu potencial, vai te trazer uma diferenciação profissional muito grande, e com isso você vai começar a se destacar e crescer a todo tempo. E é aqui que você começa a entrar num outro campo bem interessante e ganhar uma recompensa muito forte quando você enxerga a nobreza do trabalho. Como é importante você atender muito bem as pessoas, como é importante você fazer o seu melhor sempre, porque isso te traz uma energia tão positiva e tanta gratidão que você começa a perceber que existe um tesouro muito grande nessa experiência.
E esse tesouro é que realmente a gente ganha capacidade de influência, exemplo e liderança. A liderança, ela pode ser agregada muito ao campo de trabalho, mas ela, na verdade, está relacionada com toda a nossa vida. Quando a gente fala sobre liderança, exemplo e influência, ou você tem ou não tem. Influência, de uma certa forma, e exemplo, a gente é sempre, seja por negativo, seja por positivo. Mas se você quer falar em termos de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de resultados positivos, quanto mais você tem resultados positivos na sua vida, mais você tem influência sobre as pessoas, mais você mostra para elas sendo aquilo que realmente elas podem despertar dentro delas mesmas. Isso é liderança. É realmente trabalhar o desenvolvimento das pessoas e do meio em que nós estamos inseridos. E quando você começa a encontrar o seu propósito, o seu objetivo, você começa a encontrar essa liderança que existe dentro de todos nós. O caminho do líder é o caminho de quem seguiu os seus sonhos e os seus objetivos. Porque quando você começa a entrar nessa jornada e saber que você é o criador da sua história, você começa realmente a fazer o que muitas pessoas não fizeram ainda. Esse é o seu diferencial. Mas você não faz isso pelo reconhecimento, você faz isso porque você sabe que é parte do caminho. Porque você sabe que o caminho da liderança é um caminho de novas descobertas, é um caminho de exemplo e de amor. E é um caminho principalmente de quem acredita que pode construir os seus próprios caminhos. Como é bom saber que através desses pontos, que de uma certa forma eu acredito que se você chegou até aqui nessa palestra comigo, você já percebeu que tudo faz parte de uma mesma coisa, você realmente começa a resgatar a sua crença em si mesmo e começa a determinar quais serão as próximas ações que você vai ter e quais os próximos passos para você conseguir alcançar os seus objetivos. Em algum momento, nós percebemos que a vida é um reflexo do que nós somos. Tudo o que está acontecendo ao seu redor hoje tem uma intenção positiva, tem uma mensagem de crescimento para você. Acredite, depende apenas de você querer olhar com olhos de quem vê. Não se sinta machucado, não se sinta ferido, não se sinta como se a vida te colocasse num ponto de vítima. Você não é vítima. Se você acredita que tudo tem dois lados, aquilo que te machuca hoje pode ser, na verdade, aquilo que mais vai te fortalecer. Mas perdoar, compreender, é essencial para que você consiga desenvolver essa percepção muito mais positiva e focada. Nossas experiências são os nossos maiores tesouros. E que a paz e a felicidade e a prosperidade que nós buscamos já existem sempre dentro de nós. Encontrar a liderança é exatamente encontrar o seu ponto de força e de equilíbrio. O que te faz feliz? Qual é realmente o que te move? O que te motiva? Essas perguntas são muito importantes. Se a resposta não vem na sua mente, reflita sobre elas. Se pergunte mais algumas vezes. O que te move? O que te motiva? O que faz você despertar o seu melhor? Porque conforme você começa a entrar nesse campo de reflexão, você começa a ter recompensas cada vez maiores. E a recompensa aqui é a liberdade e a criatividade. A liberdade de você ser você mesmo e a criatividade que é o poder que todos nós temos para criar o caminho dia após dia. Acredite em você. Entendeu? Determine o que te faz feliz e siga, porque com certeza é só uma questão de pouco tempo para você começar a perceber o quanto poderoso você é e quanto realmente todos os recursos já estão ao seu redor. Eu desejo a todos, desejo a você uma longa jornada, com muitos tesouros pelo caminho. Que você sempre se lembre de acreditar em você, de saber que o potencial que tem dentro de nós realmente nos ajuda a ir para qualquer lugar que nós quisermos. Acredite em você, foca no positivo e dá o seu melhor. Com certeza, os resultados vão começar a manifestar na sua vida. Se isso acontece na minha vida hoje, também vai acontecer na sua. Muito sucesso, paz e luz, e lembre-se, depende de nós.